Sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 76ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, solicitando ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata, Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, ata da 75ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, 16ª Legislatura. Aos 31 dias do mês de agosto do ano de 2015, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizarem a 75ª Sessão Ordinária, em sua 16ª legislatura, no recinto da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, cito a Avenida Presidente Vargas, número 256, sob a presidência do vereador Marlan de Mello, que solicitou ao primeiro secretário. Com a palavra ao vereador Paulinho. Depois de ouvir do outro plenário, requeiro que seja suspensa a leitura da ata pelas mesmas, já foi publicada. Requerimento do vereador Paulo Cavalcante está em discussão. Requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, por favor, permanecer sentado. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Iniciaremos o expediente do dia com a leitura pelo senhor secretário das correspondências recebidas por essa Casa de Lei durante o período compreendido entre a última sessão e a sessão de hoje. A diretoria e Ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Presidente Epitácio tem a honra de convidar a você e a vossa digníssima família para participar do curso de ação de graças pela passagem do aniversário de seu pastor, presidente Elias Cristo de Mello, que se realizará no dia 11 de setembro de 2015 às 19h30, na Rua Fortaleza 1550, Presidente Epitácio, São Paulo. FAP, Uniesp, convite. A diretoria-geral e o coordenador do curso de bacharelado em Ciências Contábeis da FAP tem a grata honra de convidá-lo a participar da 18ª Semana de Administração, conforme programação anexa. Em especial, a palestra a ser ministrada em parceria com o CRC São Paulo, Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, pelo professor Manassés Efraim Afonso. Presidente Epitácio, 2 de setembro de 2015. Maria Antonieta Carvalho, diretora-geral da FAP, e José Edilson Martins de Oliveira, coordenador do curso de Ciências Contábeis. Ofício 184 de 2015. Venho por meio desse solicitar a disponibilização para o uso da Secretaria Municipal de Turismo do veículo Honda Civic, cor preta, nos dias 8 e 9 de setembro de 2015, para conduzir representantes do Ministério da Pesca e Fiesp em percursos dentro do nosso município, visando a preparação do primeiro torneio de pesca em Presidente Epitácio. Antônio Domingo Dalmas. Ofício 392 de 2015. Em referência ao ofício 571 de 2015, vimos informar que iremos atender a senhora Clarice Moura Leal, disponibilizando o transporte partindo de sua própria residência na segunda-feira, dia 7. Sidney Caio da Silva Junqueira, prefeito municipal.
Caixa Econômica Federal, Gerência Executiva do Governo de Presidente Prudente. Notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 5/8/2015 no valor de R$ 122.925, destinados a este município na conta vinculada ao contrato de repasse número 806325 de 2014. O recapeamento asfáltico tipo Sebuc de vias públicas, Isabel Cristina Rezende, gerente de filial. Câmara Municipal de Santo Anastácio. A Câmara Municipal de Santo Anastácio, em sessão ordinária do dia 24 corrente, aprovou unanimemente o requerimento 320 de 2015, de autoria do vereador Jair da Pirâmide, subscrito por outros vereadores, solicitando a realização de mutirão regional para exame de ressonância magnética. André Puríssimo da Silva, presidente. Câmara Municipal de Santo Anastácio. A Câmara Municipal de Santo Anastácio, em sessão ordinária realizada no dia 24 corrente, através do requerimento número 322, de autoria do vereador Jair da Pirâmide, subscrito por outros vereadores, cuja cópia estamos anexando ao presente, a fim de receber o valioso apoio de Vossa Excelência e dos demais vereadores. André Puríssimo da Silva, presidente da Câmara de Anastácio. Ofício circular número 01 de 2015, deputado Silvio Torres. Com os meus cumprimentos, tenho a satisfação de informar que destinei ao município de Presidente Epitácio o valor de R$200 mil para custeio da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio, através da emenda ao Orçamento Geral da União de 2015. A liberação dos recursos dependerá da apresentação de propostas, conforme exigência dos ministérios e da autorização do Governo Federal. Silvio Torres, deputado federal. Encaminhado ao Assir Murad. Assembleia Legislativa, deputado Mauro Bragato. Ofício número 56 de 2015. Com meus cordiais cumprimentos, tem este a finalidade de encaminhar cópia da informação número 198 da Secretaria da Fazenda, referente à indicação número 1412 de 2015 de minha autoria, tendo por objeto a adoção de medidas necessárias para isentar da contribuição do ICMS os pescadores artesanais do Estado de São Paulo. Deputado Mauro Bragato. Andamento de solicitação. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Gabinete do deputado Mauro Bragato. Data 28/8/2015. Ofício 705/2015. Anexo a este, para o conhecimento, a cópia dos ofícios encaminhados às respectivas secretarias, visando prestar atendimento às suas reivindicações. Deputado Mauro Bragato. Ofício 040 de 2015. Com meus cordiais cumprimentos, tem este a finalidade de encaminhar cópia do documento da Secretaria de Energia, datado de 30 de junho de 2015, referente à indicação número 1411 de 2015, de minha autoria, tendo por objeto a adoção de medidas necessárias para universalizar o uso de energia elétrica nas áreas rurais. Deputado Mauro Bragato. Ofício Gabinete número 385 de 2015, de ordem do excelentíssimo Prefeito Municipal. Encaminhamos o projeto de lei número 024 de 2015, de 28 de agosto de 2015, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa Egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária. Valmir Montanhei, diretor de gabinete. Ofício Gabinete número 391 de 2015. Anexamos ao presente o projeto de lei número 025 de 2015, de 4 de setembro de 2015, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa Egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária, em regime de urgência urgentíssima. Sidney Caio da Silva Junqueira, Prefeito Municipal.
Bom, nós vamos retornar à situação do veto, que é o que está trancando a pauta nossa. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do veto que foi enviado pelo prefeito municipal ao autógrafo de lei 034/2015, de 2 de junho de 2015. Esse veto estava com vistas para o vereador Luiz Thiago, e ele retorna à pauta. Veto total. Autógrafo de lei número 034 de 2015, de 2 de junho de 2015, oriundo do projeto de emenda modificativa número 01 de 2015, de 2 de fevereiro de 2015, do Legislativo Municipal. Sidney Caio da Silva Junqueira, prefeito municipal da Estância Turística Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais e especialmente nos termos do artigo 46, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município de Presidente Epitácio, com o artigo 118, parágrafo 1º do Regime Interno da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, resolve: fica vetado integralmente o autógrafo de lei número 034/2015, de 2 de junho de 2015, oriundo do projeto de emenda modificativa 01 de 2015, Legislativo Municipal, que dispõe em sua emenda sobre a alteração do artigo 2º da Lei Municipal número 2519, de 23 de dezembro de 2013, nos termos das razões que passa a fazer parte integralmente da presente deliberação de veto. Presidente Epitácio, 18 de junho de 2015, Sidney Caio da Silva Junqueira, prefeito municipal. Como dito, esse era um projeto de emenda modificativa número 01/2015, de autoria do Legislativo, através do vereador José Carlos Botelho Tedesco. Ele foi aprovado, nós mandamos o autógrafo para a Prefeitura e o prefeito efetuou o veto total. Então volta para a Câmara para agora a gente fazer a votação para ver se mantém-se o veto ou derruba-se o veto. Lembrando que, para a derrubada do veto, Simão, derrubada do veto é 2/3. Tá. Então, nós vamos proceder à votação. Se os que forem favoráveis à manutenção do veto... Presidente, sim. Como se trata de um projeto, a tramitação, nós estamos falando de veto, nós estamos falando aqui de vistas, eu peço a palavra para me manifestar na discussão a respeito deste veto. Jurídico. Então o veto vai entrar em discussão. Quem quiser fazer uso da palavra é só solicitar que falar uso da palavra em discussão. Com a palavra o vereador José Carlos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, esse projeto simples de entendimento. Nós tínhamos até o ano de 2012, o município perdia uma demanda judicial e até o limite estipulado pela legislação federal, que era de R$20 mil, o município era obrigado a pagar o seu credor judicial em até 90 dias. No ano de 2013, esta casa votou e aprovou uma legislação que tornava mais restritivo esse pagamento. Hoje, como o município de Caiuá, nós pagamos, eu digo os cofres públicos, pagam até o limite de R$4 mil as demandas judiciais que eles perdem em 90 dias. Isso é uma obrigação legal. De 20 mil nós passamos para 4 mil à época Bom, isso é uma coisa provisória até nós acertarmos as contas.
Passou-se um ano, nós estamos no terceiro ano e isso não se modificou. Nós propusemos uma modificação nessa legislação que não chegasse aos 20 mil. Propusemos o valor de 15 mil reais, o que vai beneficiar, o que beneficiaria, caso o veto fosse derrubado, como nós aprovamos a lei, em especial o funcionalismo público. Porque se ele ganhar essa demanda acima de 4 mil, e qualquer demanda trabalhista, ela é acima de 4 mil, ele vai entrar no precatório. E ele vai entrar no precatório e mais. O funcionário só vai receber daqui 2 anos, alguma coisa assim. E quem vai pagar, ainda que dentro dos limites legais, não é esta administração. É a administração que se iniciará no ano de 2017. Para quem sempre reclamou, e a gente ouve até hoje, de contas deixadas a pagar, não é talvez o melhor exemplo para a administração, um exemplo que ela queira dar de boa administração, principalmente porque reclamou, com as suas razões, de verbas, de dívidas deixadas por administrações anteriores. E o que nós estamos fazendo ao não derrubar, se fizermos isso, se não derrubarmos o veto, o que nós estamos fazendo é legalizando, passando a dívida para outras administrações, ainda que dentro da lei. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu peço aos colegas que votem pela derrubada do veto. O segundo motivo é que isso, contrariamente ao que foi falado, não vai modificar o orçamento de seu nenhum, seu ninguém. Não é uma ingerência no orçamento do Executivo, principalmente porque a nossa lei prevê, conversamos isso à época com o jurídico e com o vereador Assir Murad, ela prevê para o próximo exercício. Portanto, nós não estamos maculando, nós não estamos tirando do rumo qualquer orçamento. Nós não estamos prejudicando, nós não estamos deixando manco um orçamento firmado pela administração municipal. Porque isso aqui vai refletir no orçamento que nós vamos votar ainda. Portanto, completamente cabível que se adapte o orçamento aos valores, à lei que nós propusemos e, repito, que nós aprovamos aqui. O terceiro ponto, pelo qual defendo a lei que nós votamos e aprovamos, é que o maior beneficiário da derrubada do veto é o funcionário público. Não é a grande empresa, não são empreiteiros, não é gente de fora, são talvez pequenas empresas do município e com certeza 95% é o funcionalismo público que vai ser beneficiado com esta medida. Repito, a derrubada do veto, que é o que eu espero e conclamo aos demais vereadores que o façam. Portanto, não vejo qualquer óbice para a derrubada do veto. Aquelas razões jurídicas, pseudo-jurídicas que constam do veto em si, as alegações, como sempre, sou obrigado a dizer, são de uma profundidade de 1 centímetro. São rasas, para não dizer são falsas, as questões jurídicas que embasam o veto. Não há interferência nenhuma do legislativo em uma matéria que não lhe é pertinente. Pelo contrário, nós podemos votar, inclusive, a modificação do orçamento. É cabível. Se é cabível a modificação do orçamento, aonde não seria cabível se modificar o valor do precatório? Tanto é que nós votamos e poderíamos ter modificado na primeira vez.
Votamos emenda a esse respeito. E à época não se alegou qualquer restrição à atividade legislativa pelos vereadores sobre essa matéria. Portanto, repito, as alegações contidas no veto, principalmente as alegações pseudo-jurídicas, são totalmente desprovidas de razão. Quarto, portanto, e último motivo pelo qual eu peço aos senhores vereadores que derrubem o veto do Executivo. Isso não é uma questão de luta, nós contra eles, pelo menos não deveria ser. Isso é uma questão de oportunidade, isso é uma questão de consciência, como se costuma falar aqui e em outros lugares, e a nossa consciência certamente vai estar liberta, vai estar livre, principalmente em relação ao funcionalismo, se nós votarmos por essa derrubada do veto. Era isso, senhor presidente. A votação do veto continua em discussão. Presidente. Com a palavra o vereador Luiz Thiago. No dia 17 de agosto, eu como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento fui o que pedi vistas a esse projeto, esse veto, aliás. Uma vez que tinha dúvidas, mesmo que eu não tenha uma opinião técnica, pois não sou advogado, mas nós votamos o projeto aqui como para deliberar e para votar, estudamos o parecer das comissões feitas das comissões de Finanças e Orçamento e a comissão e das comissões junto com o jurídico e votamos a favor. Depois analisamos o veto do prefeito quando veio e pedimos não, até a mesa pediu outro parecer para o jurídico e que veio como se o parecer jurídico da prefeitura era incondicional, constitucional. Esse foi o motivo do pedido de vistas, porque a gente precisava analisar mais um pouco. Mais uma vez dizendo, eu não sou técnico, mas a minha função é analisar. Então hoje, seguindo essa orientação, o que eu faço? Se tem dois projetos, se tem dois pareceres, um dizendo que o projeto do vereador Alemão ele é constitucional, que é da nossa casa, e depois tem outro parecer do nosso legislativo dizendo que o parecer da prefeitura é inconstitucional sobre o veto, então eu não tenho outra opinião do que pedir aos nobres companheiros que votem a favor para derrubada do veto. Uma vez que, primeiro que nós somos do Poder Legislativo, nós temos dois pareceres que o nosso Poder Legislativo está dando margem para que a gente faça isso, então não tem motivo algum para que a gente vá contra. Essa é a minha opinião como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Acho que o projeto do vereador Alemão não altera nada significativo, a não ser benefício próprio da população. Se fosse o motivo do projeto ter sido político, assim, pela questão financeira do município, eu até poderia votar com eles, mas as alegações deles no parecer, não, eles falam parecer jurídico, e parecer jurídico hoje não tem nada que impeça. Quero parabenizar o vereador, pedir desculpas pelo atraso do meu análise no veto, mas hoje não só o meu voto, mas eu peço dos demais companheiros para que a gente faça a derrubada do veto do prefeito hoje com 2/3 de votação. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair. Primeiramente, boa noite aos nobres pares, ao público presente, aqueles que estão nos assistindo através da mídia. Eu vi também a justificativa do veto e eu continuo mantendo a minha posição, assim como eu já tinha falado com o Alemão anteriormente e nesta casa. Eu vejo assim, hoje, a questão, o mérito do projeto é muito bom. Nós não podemos negar isso. Mas hoje eu sou contrário, eu voto por manter o veto. Por quê? Porque o meu ponto de vista é que o projeto é bom hoje, muito bom esse projeto. Só que na realidade eu acho que esse projeto ele
assim como eu falei, ele poderia estar vindo em outubro, novembro, de repente numa situação, ou quando tivesse vindo um orçamento para esta casa. Porque nós não temos uma previsão do ano que vem, daquilo que vai ser. Então nós vamos projetar algo para o ano que vem, uma dívida para o ano que vem, não que não seja da prefeitura, porque é da prefeitura, mas nós não sabemos as condições que vai enfrentar a prefeitura. Até pelo momento em que vive hoje o nosso município. Nós estamos vendo aí que não tem dinheiro para nada, pelo menos essas são as justificativas que vem, é ambulância, é tudo mais que está precisando de manutenção e tudo mais. Então, eu vou continuar, porque eu vejo assim, o mérito do projeto ele é muito bom, mas eu acho que o momento não é adequado. Continua a discussão. Não havendo mais nenhum vereador queira fazer uso da palavra, nós passaremos à votação. Lembrando aos senhores vereadores que é uma votação só. O veto total do senhor prefeito ao autógrafo de lei 34/2015, de 2 de junho de 2015, oriundo do projeto da emenda modificativa número 001/2015, de 2 de fevereiro de 2015, está em votação. Os vereadores que quiserem manter o veto total do senhor prefeito, favor permanecer sentados. Os vereadores que forem contrários e quiserem derrubar o veto do senhor prefeito, queiram se levantar. Foram 7 votos favoráveis. Nessa votação, para a derrubada do veto, haveria necessidade de votação de 2/3, de levantar 2/3 dos vereadores. Como isso não ocorreu, o veto, a manutenção do veto prevaleceu e será devidamente regulamentada pela diretoria da Câmara. Com a votação do veto, está desobstruída a nossa pauta. E nós voltamos a ter os andamentos normais dos projetos, tanto do Legislativo quanto do Executivo. Senhor presidente, se eu só tirar uma dúvida aqui. No caso do derrubada do veto, o voto do presidente também conta. Então, a gente queria saber qual que é a opinião. É verdade? Eu tinha que levantar? Não é 8. Então eu votaria, eu não sabia também. Eu fico naquela onda do desempate, mas eu levanto e voto também. Então é 8, verdade. Eu votaria favorável à derrubada do veto. Mas, como informado pela diretoria da Câmara, nós somos em 13, nós precisaríamos de 9 votos. Certo? Mesmo com o meu voto, dá 8 votos e a situação permanece aquela que eu anunciei anteriormente. Só para mim, eu vou, para não precisar aqui, ó. Votaram então pela derrubada do veto Acir, Zeca, o Tico do Transporte, o Juninho, Marcílio, Tedesco, Fabrício e Marlan. Não se levantaram os demais vereadores. Portanto, com 8 votos, não se derruba o veto do senhor prefeito, que fica mantido. Passaremos agora à deliberação dos projetos de lei. Primeiro projeto de lei a ser deliberado, que eu solicito ao senhor secretário que proceda a leitura, é o 024/2015. Projeto de lei número 024/2015, de 28 de agosto de 2015, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a fixar o prazo para a conclusão das obras de infraestrutura de complexo náutico turístico, relativo aos encargos previstos no contrato de concessão de uso imóvel público, nos termos da Lei Municipal número
1682 de 98, de 1º de 98, mediante a celebração dos termos de aditivo contratual e da outras providências. O projeto de lei número 24/2015, de 28 de agosto de 2015, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de lei foi deliberado. O projeto de lei foi deliberado, com uma abstenção, mas foi deliberado. Solicito, por maioria de votos. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei 025/2015, que será ou não deliberado também por essa sessão. Projeto de lei número 025/2015, que dispõe sobre alteração de metas e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para 2015, reforço por crédito adicional suplementar ao orçamento, LOA de 2015 e da outras providências. O projeto de lei do Poder Executivo número 025/2015 está em deliberação. Os senhores vereadores que forem favoráveis à deliberação, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de lei 025/2015... Senhor presidente. Deliberação ainda. Deliberação. Ele é deliberação agora, né? Estamos deliberando. Então, os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Esse é o projeto 025? É. Eu quero pedir vistas dele. Simão, pedido de vistas pode ser agora já na deliberação ou tem que esperar os requerimentos? Então vamos concluir a deliberação, primeiro fazer a votação de deliberação e depois, na fase dos requerimentos orais, o senhor retorna esse requerimento. Tá ótimo, obrigado. O projeto de lei número 25/2015, de autoria do Poder Executivo, está em deliberação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto foi deliberado por unanimidade. Após as deliberações dos dois projetos que estavam na pauta de hoje, para tal mister, passaremos aos requerimentos, os requerimentos da sessão. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos requerimentos agendados para o dia de hoje. Requerimento número 295/2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal, solicitando do mesmo que nos envie em caráter de urgência a cópia reprográfica na íntegra do processo de licitação realizado pelo Poder Público Municipal para a contratação de empresa para a reforma da Praça da Matriz. 2. Cópia reprográfica do contrato e eventuais aditivos formalizados com a empresa vencedora do referido processo de licitação. 3. A prestação de contas dos pagamentos já realizados e em que fase se encontra as obras. Luiz Thiago da Silva Júnior, vereador proponente. O requerimento 295/2015, de autoria do vereador Luiz Thiago da Silva Júnior, está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 296/2015, a ser encaminhado ao ilustríssimo diretor de trânsito do município, solicitando o mesmo a realização de estudos para verificar a possibilidade de transformar a rua Belo Horizonte, lá do Par, em preferencial. Paulo Fernando Cavalcante, vereador proponente. O requerimento 296/2015, de autoria do vereador Paulo Fernando Cavalcante, está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar.
O requerimento do vereador Paulo Fernando foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 297, 2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal, solicitando o mesmo que informe qual a previsão do início das obras de drenagem e pavimentação do Jardim dos Pioneiros ou em que fase se encontra os referidos projetos. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. O requerimento 297, 2015, de autoria do vereador Evair Luiz Rodrigues da Silva, está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 298, 2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal, solicitando do mesmo que nos informe em que fase se encontra o projeto de construção da escola estadual a ser construída no bairro do Alto do Mirante. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Requerimento número 298, 2015, de autoria do vereador Evair Luiz Rodrigues da Silva, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 299, 2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal, solicitando o mesmo que nos informe em que fase se encontra o projeto de construção de escola municipal a ser construída para beneficiar os moradores do bairro do Alto do Mirante e Jardim dos Pioneiros. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. O requerimento número 299, 2015, de autoria do vereador Evair Luiz Rodrigues da Silva, está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 300 de 2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal, solicitando o mesmo que nos informe qual a previsão da entrega da creche municipal do Jardim dos Pioneiros. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. O requerimento 300, 2015, de autoria do vereador Evair Luiz Rodrigues da Silva, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 301 de 2015, a ser encaminhado à secretária municipal de Educação sobre o teor do requerimento abaixo. O município, em razão de sua grande extensão territorial, necessita com frequência transportar seus alunos até unidades de ensino. Nesse sentido, a área rural do município é a que mais necessita do serviço de transporte, em especial quanto aos alunos residentes nas agrovilas e intermediações do distrito campinal. Ante o exposto, pergunta-se: houve redução do número de linhas de transporte ofertadas a esses estudantes? 2. Houve redução de alunos transportados para a creche existente no distrito campinal? 3. Caso a resposta seja positiva, por qual razão isso aconteceu? José Carlos Botelho Tedesco e Fabrício Duarte Rocha, vereadores proponentes. O requerimento número 301/2015, de autoria dos vereadores José Carlos Botelho Tedesco e Fabrício Duarte Rocha, encontra-se em discussão. Presidente. Com a palavra o vereador Tedesco. Como eu só fiz este requerimento nessa fase, vou me permitir falar a respeito disso, mas não tanto sobre o requerimento, mas tem pertinência. Semana passada, algumas pessoas acham que se faz requerimento, que se faz indicação, conforme quem o faz porque é política, porque é contrário, porque quer espizinhar ou coisas do gênero. E com esse pensamento veio uma resposta semana passada a um requerimento que tratava também do Campinal, que foi feito por mim e pelo Fabrício também, que tratava da questão da possibilidade de se deixar de cobrar a taxa de embarque dos usuários, porque é uma linha municipal. E eu me lembro que no requerimento estava escrito assim que é normal, é comum que se cobre. É assim que o poder público mantém
as rodoviárias e coisas e congêneres. Mas não era comum que se cobrasse de viagens dentro do município. Foi isso que foi falado. A resposta veio num tom um pouco diferente, assim, falando que não tinha nada de irregular, não, e que todo mundo fazia desse jeito. Ninguém falou que era irregular. Eu falei que ia na contramão do que acontece usualmente, porque nos terminais urbanos não se cobra taxa de embarque, em qualquer cidade. Se a viagem é dentro do município, não se cobra. E aí veio com pareceu assim uma resposta forçada, tá vendo? Ó, nós estamos dentro da lei. Ninguém, primeiro, gostaria de dizer aqui, ninguém disse que estava fora da lei. Eu falei que não é usual em outras cidades cobrar taxa de embarque para viagens dentro do município. E a segunda questão que ficou na minha cabeça também é que falava assim, tipo quase assim, engraçado que ninguém viu isso até agora em nenhuma outra administração, mas agora viram. Ora, mais uma vez, vamos parar com essa história de que outra administração, aquilo lá, por que não fez? Isso é a mesma coisa que chegar para um vereador, depois da primeira sessão que ele teve aqui na Câmara, na segunda sessão chegar e perguntar para ele, o que você está fazendo agora? Que requerimento é esse que você está fazendo? Por que você não fez na primeira sessão? É a mesma coisa. Ano que vem, então, vereador nenhum vai ter o que fazer, porque passou essa Câmara, tá bom, tinha que ter feito tudo. Ninguém teve ideia nova, não apareceram, não surgiram ideias novas, não surgiu nada de diferente. Então, mais uma vez, vou pedir a quem cuida dessas respostas e pode estar nos ouvindo, vamos parar, só responder, simplesmente responder. Não precisa inventar, não precisa dizer, olha, quem fez isso? O ideal seria que esses requerimentos, essas indicações, parece que teria que ser assim, ó, tira o nome de todo mundo e responde. Porque parece que para algumas pessoas se responde de determinada maneira, para outras pessoas se responde de forma diferente. E todos somos vereadores, todos temos os direitos constitucionais, podemos questionar, podemos ser questionados. O que não deve acontecer é um tratamento desigual, porque aqui, pelo menos perante a lei, é o que se imaginava, somos iguais, somos representantes da população. Então, quanto a este requerimento aí também, presidente, é a mesma coisa. Ninguém quer espizinhar nada. Nós queremos saber, nós queremos informações. E quanto mais objetiva e menos sarcástica for a resposta, melhor para todos nós, melhor para o relacionamento legislativo e executivo. Requerimento continua em discussão. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 302 de 2015, a ser encaminhado ao senhor presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Presidente Epitácio, a Sindecerp, solicitando o mesmo que mantenha o funcionamento do referido sindicato até às 17 horas, pois se o mesmo mantiver o mesmo horário feito atualmente pela Prefeitura Municipal, haverá irreparáveis prejuízos aos seus filiados, uma vez que terão horário livre para fazer suas eventuais reivindicações junto ao seu órgão de classe. Marlan de Mello e Marcílio Agostinho Vera Rolim, vereadores proponentes. Que não terão horário livre, né? O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 303 de 2015, para que seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o mesmo, por qual razão a Fazenda Pública não está repassando à empresa administradora do cartão Sindplus os valores utilizados pelos servidores no comércio em geral. Marlan de Mello e Marcílio Agostinho Vera Rolim, vereadores proponentes. O requerimento número 303/2015 está em discussão.
O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 304/2015, a ser encaminhado para que seja oficiado o Ministério Público de Trabalho, o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, solicitando o mesmo que tomem as providências cabíveis para compelir o Poder Executivo a pagar os seus servidores até o 5º dia útil do mês subsequente o vencido, conforme determina a legislação vigente, uma vez que o chefe do Executivo determinou o pagamento escalonado nos dias 9, 10 e 15 do mês subsequente ao vencido, trazendo irreparáveis prejuízos aos servidores, que não têm condições de prorrogar os seus próprios compromissos, correndo os riscos com seus serviços prestados cancelados e o nome negativado em órgão de proteção ao crédito, bem como as providências para que tal fato não se repita. Marlan de Mello e Marcílio Agostinho Vera Rolim, vereadores proponentes. O requerimento 304/2015, de autoria dos vereadores Marlan e Marcílio, está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 305/2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal, solicitando o mesmo que nos informe qual foi a medida oficial, a norma jurídica, adotada pela administração pública para determinar o pagamento escalonado dos vencimentos dos servidores. Marlan de Mello e Marcílio Agostinho Vera Rolim, vereadores proponentes. Requerimento 305/2015, de autoria dos vereadores Marlan e Marcílio, está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 306/2015, a ser encaminhado ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo e ao senhor secretário estadual de Segurança Pública, solicitando os mesmos que tomem as medidas necessárias e urgentes para lotar os cargos existentes na Delegacia Polícia Local, tendo em vista a possível instalação do Núcleo Especial Criminal, o NECRIM, instrumento este utilizado para conciliação para crimes de menor potencial ofensivo, de forma a preencher a lacuna prática existente na Lei 9.099 de 95. Marlan de Mello e Marcílio Agostinho Vera Rolim, vereadores proponentes. Requerimento 306/2015, de autoria dos vereadores Marlan e Marcílio, está em discussão. Presidente, Com a palavra o vereador José Carlos. nesse sentido eu gostaria de lembrar o presidente, na verdade de cobrar o presidente aqui, porque há cerca de um mês, mais ou menos, nós requeremos à mesa, diretora, vários vereadores, que se fizesse um encontro, ou se agendasse um encontro com o diretor do DEINTER 8, que é o responsável na nossa região, inclusive pela distribuição do efetivo aqui nesta área de Presidente Prudente. Ele não pode tudo, mas ele pode muito. E eu vejo que aí nós temos questões políticas a serem abordadas, não só de pessoal, não só de logística deles, mas também questões políticas. Em especial aí a gente entra numa briga com a cidade de Presidente Venceslau, que tem ali a seccional, tem um efetivo muito maior até por conta disso, mas levando em conta a atividade, somente a atividade policial, tirando desse âmbito a seccional, eles têm um efetivo muito maior do que o nosso. E isso pode sim ser sanado diretamente aqui pelo DEINTER. Então, eu peço ao presidente que, na medida do possível, faça esse agendamento com a urgência necessária. A urgência não nossa, mas a urgência que o município passa.
nessa questão, também nessa questão de prevenção do crime. Requerimento 306/2015 continua em discussão. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Passaremos agora à fase dos requerimentos orais. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Evair. requeiro a mesa, após ouvido do plenário em sua forma regimental, que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Saúde a pergunta, né, referente ao requerimento que eu vou fazer agora abaixo, né? Qual a possibilidade do nosso município de fazer um treinamento para pessoas que cuidam de acamados no município de Presidente Epitácio? Esse é um questionamento de uma pessoa que ela cuida de doentes, né, acamados, e por várias e várias vezes ela tem feito essa reivindicação para que haja um treinamento para cuidar dessas pessoas em estado de deficiência aí por parte da doença, da sua debilitação por parte da doença. Esse é o requerimento. Requerimento oral do vereador Evair Luiz está em discussão. Requerimento oral está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Presidente. Com a palavra o vereador José Carlos. Eu não sei se é realmente este o momento, ou se era quando da deliberação, ou se fosse quando da votação de parecer alguma coisa. Mas para não perder a oportunidade, eu peço, desde já, vistas dos projetos de número 21 e 22, 2015. E gostaria de questionar, após esse requerimento aqui, só a respeito dos projetos que havia do Legislativo. Eles já tinham sido deliberados, eles já tinham sido votados de alguma coisa, ou eles foram só deliberados e estão aguardando manifestação das comissões? Primeiro, vamos à votação do requerimento do nobre vereador. Enquanto isso, a diretoria e a diretoria jurídica vai providenciar para mim depois te responder sobre os projetos de lei de autoria do Legislativo. Na verdade não tem. Na verdade, por isso que eu perguntei do horário, porque não há votação. Pedido de vista. Não, o requerimento tá. Vou deferir a vista, né? Porque é da membro da comissão, tudo. Mas só que eu estou falando, inclusive isso daí, e vou reiterar. Eu vou fazer a análise do pedido, do requerimento do vereador. Enquanto isso, a diretoria vai providenciar a informação e assim que eu tiver, eu retorno a informação dos projetos do Legislativo. Senhor presidente. Bom, primeiro está deferido o pedido de vista aos projetos de lei 021/2015 e 022/2015. Pronto, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luiz Thiago. Eu quero dar sequência, já aproveitando o gancho do meu amigo vereador Alemão Tedesco, e também pedir vistas do projeto 023/2015 e 025/2015. Por se tratar de membro de comissão também, está deferido o pedido de vistas. Enquanto isso, a diretoria jurídica e administrativa continua pesquisando para a gente saber se tem algum projeto de autoria do Legislativo em andamento na Câmara. Algum vereador quer fazer uso? Senhor presidente. Alberto. Com a palavra o vereador Alberto. Requer a mesa, depois de ouvir do outro plenário, em sua forma regimental.
Gostaria que o Executivo, senhor presidente, desmembrasse esse projeto 25, que vem aqui repassando os valores para duas entidades, né? Porque eu vejo que esse projeto ele vai ter uma longa caminhada aqui dentro dessa casa. Então, para que o prefeito, o executivo, desmembre esse projeto, o 025, e que mande para essa casa que a gente faça uma sessão extraordinária. O requerimento oral do vereador Alberto está em votação, está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Luiz Thiago. eu queria aproveitar aqui as palavras do vereador Tico e já também deixar bem claro para a população e pedir também, pedir assim, verbalmente, porque está acontecendo isso várias vezes. O que está acontecendo no executivo é o seguinte: eles pegam projetos com transposição de verba que são polêmicas e colocam uma que a gente tem certeza que a gente não vai deixar de dar atenção e colocam junto para a gente votar. Então, eu acho que o pedido do vereador Tico é totalmente pertinente e se eu puder assinar junto, vereador, eu queria até expandir para que eles façam isso com todos. Por exemplo, vai fazer transposição de verba para uma entidade, manda a entidade separado, porque às vezes a gente tem dúvida certo uma certa entidade e às vezes é obrigado a votar porque votar contra a outra que a gente quer ajudar. Então, eu acho que a gente tem que analisar caso por caso, e eles estão fazendo isso. Aquela vez dos 6 milhões aconteceu isso com a merenda, aquelas coisas, agora está acontecendo isso, que eu vou falar bem abertamente, que são verbas para a Santa Casa e para a FAVIP. Eu não estou falando qual das duas aqui que eu sou a favor ou que eu sou contra. Eu só quero analisar uma por uma. Então, eu acho que o vereador Tico tem toda razão. Esse aí vai ser um requerimento à parte, tá? Ah, é? Então tá certo. O requerimento do vereador Alberto continua em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Senhor presidente, Com a palavra... peço a oportunidade ao novo vereador para me fazer mais um requerimento. Quem vai conceder? Pode me conceder, Mael? Com a palavra, o vereador Evair. Na realidade, eu quero fazer um requerimento a esta Casa de Leis mesmo, né? Para que nós possamos aqui entrar em consonância e tentar fechar a pauta do dia até às 11 horas da manhã e já publicar qual será a pauta da noite. Até para que as pessoas possam saber o assunto que vai ser tratado à noite. Então eu queria fazer esse pedido à nossa Casa de Leis, né, à presidência, à mesa diretora, né, juntamente com a diretoria, para que nós possamos ter esse resumo, né, desta pauta até às 11 horas da manhã. Então a gente poderia até definir um dia antes para requerimento, indicação ou discutir sobre esse assunto como ficaria melhor, até para nós podermos organizar e publicar os atos para o interesse daquelas pessoas, né? Muitas vezes olham lá no site e falam assim: poxa, eu tenho interesse nesse assunto, então eu vou na casa, eu vou na Câmara Municipal. Então esse é o requerimento que eu estou fazendo e peço a votação dos nobres pares aí. É bom. Ô, Simão, o requerimento do vereador Evair está em discussão. Com a palavra o vereador Paulo Cavalcante. Boa noite a todos, ao presidente da Câmara e aos presentes. Sobre a pauta, senhor presidente, é cabível e que seja o seguinte, enviado também, quando tiver a pauta certa para o dia da reunião, da sessão, que seja enviada aos e-mails dos vereadores, né? O requerimento do nobre vereador é cabível para a gente fazer, né, não tá assim uma administração correta, para ir melhorando o andamento do nosso legislativo aqui. Parabéns, vereador, vai concluindo isso daí para que comece a melhorar nossos andamentos aqui dentro da casa. Requerimento do vereador Evair continua em discussão. Senhor presidente, eu queria Com a sugerir palavra o vereador Luiz Thiago. eu queria sugerir ao vereador Evair, eu acho também que é válido, mas para a gente fazer uma reunião antes, conversar um pouco antes, sem votar agora, mas para a gente conversar sobre isso. Vota o requerimento e daí depois a gente define. Então, mas aí se a gente aprovar o requerimento, não vai adiantar a nossa conversa, não vamos fazer. Não, mas nós já estamos aqui, a conversa já está andando. Não, porque assim, ó,
É complicado, tem situações que a gente resolve aí até às 6 horas da tarde, é complicado. Se a gente definir a pauta às 11 horas da manhã, não tem como a gente voltar atrás. Sim, sim, eu né? concordo assim. Então, Até por isso, Juninho, até para nós, desculpa, até por isso, para nós se organizarmos e organizarmos aqui também. Até nessa questão, o Poder Executivo também não pode chegar, se nós temos uma pauta aí, vai ficar mais difícil, né? Então nós vamos organizar todas as coisas. Então, assim, a não ser os requerimentos orais, essas outras coisas que vão acontecer, né? Isso, e então. aqueles requerimentos, de repente, uma urgência, alguma situação. Mas, assim, é para nós todos termos aquilo que vai acontecer. E não só nós, mas o público. Você pega a Prudente mesmo, a organização deles, quando dá meio-dia já está no site tudo aquilo que vai acontecer. E eu acho isso muito belo, essa organização. Eu entendi, eu concordo com o senhor. A única coisa que eu a possibilidade da população participar melhor. Não, eu entendi e concordo com o senhor. O que eu estou pedindo, que não é nem votando contra já, eu estou pedindo para que a gente faça uma reunião antes com todos os vereadores, o diretor da Câmara, porque tem situações aqui que a gente está tentando adequar até agora. A gente vota o requerimento, por isso que eu falo, ó, o poder do voto do requerimento, ele não pode ser voltado atrás. Se a gente votar um requerimento agora e ele virar todo mundo votar daqui a pouco, chega terça-feira que vem a gente achar que não dá mais certo, a gente vai desfazer o requerimento. Então, aí o requerimento do senhor fica valendo para a próxima sessão, a gente conversa. Não, o requerimento é para ver a possibilidade. A gente deixa ver essa possibilidade. Tá, então eu concordo. Por exemplo, a questão dos requerimentos orais mesmo, a gente definiu um requerimento oral por cada vereador. Se a gente fecha a pauta todinha às 11 horas, às vezes tem que abrir precedente para mais requerimentos orais, porque das 11 horas a gente pode, até às 7, a gente pode escutar reclamação de morador, a gente tem que fazer. De repente alguém não tem, faz que nem eu fiz hoje. Então, não fazer o do parceiro. É só uma ideia. Requerimento oral do vereador Evair Luiz continua em discussão. Para que seja estudado, ele falou. Ele vai ver, e eu mesmo, se for, não vou tomar essa decisão sem antes fazer uma reunião com todos nós. Não vou tomar essa decisão nem agora, nem depois sozinho. De forma alguma. Vamos fazer uma reunião com todos os vereadores, inclusive porque tem umas outras situações que vão estar pautadas para essa reunião entre os 13. Que realmente nós precisamos melhorar algumas condução de alguns assuntos. E aí a gente, 3, no fechado, a gente vai conversar sobre isso e ver se a gente consegue chegar a um denominador comum. Então o requerimento continua em discussão. Requerimento oral do vereador Evair foi aprovado por unanimidade. Presidente. Com a palavra, o vereador José Carlos. Está usando... Não, porque o outro, na verdade, não era requerimento. Foi pedido de vistas. Ah, tá. Então, efetivamente, foi não é um Evair requerimento. E o Alberto. Pode falar. Pode fazer uso da palavra. Nós ficamos sabendo, por terceiros, da possibilidade de não ser contemplado no exercício de 2016 aquele programa do governo federal que fornece alimentos a entidades nossas, o PAA e coisas do gênero. Eu vou pedir à mesa que faça um convite ao secretário de Agricultura do município para que venha aqui falar o que existe de verdade ou de meia verdade nisto. O município, como o programa se encontra hoje no município, e alguns outros questionamentos que os vereadores possam ter a esse respeito, em especial desse programa que atende muito a nossa população. Então a gente precisa dessas informações para não dizer coisas desencontradas à população. E eu creio que no município ninguém melhor do que ele para nos fornecer essas informações. Então eu peço que a mesa se encarregue de fazer um convite ao secretário de Agricultura para a gente tratar do PA de agora, de 2016, como é que vai ficar, como é que está. Era isso, presidente. É esse o requerimento. Requerimento oral do vereador José Carlos está em discussão.
Requerimento oral está em votação. Aqueles que forem favoráveis, por favor, permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento oral foi aprovado por unanimidade. Boa noite a todos. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Daniel. Requeiro à mesa, após ouvido o douto plenário na sua forma regimental, que seja votado nesta sessão o projeto de lei do Executivo número 024/2015, de 28 de agosto de 2015, que dispõe sobre, autoriza o Poder Executivo Municipal a fixar prazo para a conclusão das obras de infraestrutura de complexos náutico-turísticos relativo aos encargos previstos no contrato de concessão de uso de imóvel público, nos termos da Lei Municipal número 1682/98, de 1 de 12 de 98, mediante celebração de termo aditivo contratual e da outras providências. Mesmo porque o referido projeto já se encontra maduro, inclusive com os pareceres das comissões dessa casa do bem. Então o pedido de Vossa Excelência é só para o 024/2015. Requerimento do vereador Daniel Sebastião da Silva está em discussão. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Segundo buscas da diretoria de jurídica, tem dois projetos de autoria do Legislativo lá. O projeto de lei 014/2015, que dispõe sobre proíbe no âmbito do município de Presidente Epitácio a inauguração de obras públicas inacabadas ou com pendências que impeçam a sua imediata utilização ao fim que se destinam. De autoria do vereador José Carlos Botelho Tedesco. E um projeto de emenda aditiva ao Poder Legislativo 004/2015, dispõe sobre, acrescenta o item 17 ao anexo 6º, tabela do comércio eventual ambulante da Lei Complementar Municipal número 39/2005, de 8 de dezembro de 2005, que é uma emenda proposta pelo vereador José Carlos Botelho. Ah não, esse aqui não, esse aqui é do Acir. É o da Galhada. E tem um projeto de autoria do Alemão e meu, só que esse daqui foi aquela reunião que teve na ACIP com a Valéria, com o Valmir, e eles pediram para segurar que eles iam mandar já. Parece que o Executivo estaria mandando uma minuta para que nós analisássemos, iria mandar uma minuta para a Câmara e uma minuta para a CIP, para que analisasse e de uma forma conjunta resolvesse unificar, para não mandar esse daqui separadamente. Só que aqui na Câmara ainda não chegou. Amanhã até eu vou solicitar que entre em contato com a CIP para ver se já chegou da CIP, porque eles levaram lá uma minuta, já estava pronta. Então são essas situações que se encontram aqui. E provavelmente eles vão, pelo menos os que estiverem aqui parados, a gente vai pôr na próxima sessão. Como o requerimento do vereador Daniel foi deferido, nós passaremos à leitura dos pareceres que foram proferidos ao projeto de lei do Poder Executivo número 24/2015. Solicito ao senhor secretário para que proceda a leitura dos mesmos. Parecer conjunto número 054/2015, de 8 de setembro de 2015, das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei número 024/2015, de 28 de agosto de 2015, do Executivo Municipal, que dispõe sobre, autoriza o Poder Executivo Municipal a fixar prazo para a conclusão das obras de infraestrutura de complexo náutico turístico, relativo aos encargos previstos no contrato de concessão de uso de imóvel público, nos termos da Lei Municipal
1682 de 98, de 1/12 de 98, mediante a celebração de termo aditivo contratual e da outras providências. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Paulo Fernando Cavalcante, presidente, José Carlos Botelho Tedesco, relator, e Evair Luiz Rodrigues da Silva, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Luiz Tiago da Silva Júnior, presidente, Assir Murad, relator, e Alberto Gomes Barbosa, membro. Quanto à forma e quanto ao mérito, os pareceres das respectivas comissões são pela sua aprovação. O parecer conjunto ao projeto de lei número 24/2015, de 28 de agosto de 2015, está em discussão. O parecer conjunto está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis ao parecer, por favor, permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O parecer conjunto está em segunda discussão. O parecer conjunto ao projeto de lei 24/2015 do Executivo Municipal está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis, por favor, permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O parecer conjunto ao projeto de lei do Poder Executivo número 24/2015, de 28 de agosto de 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fixar prazo para a conclusão das obras de infraestrutura do Complexo Náutico Turístico, relativo aos encargos previstos no contrato de concessão de uso de imóvel público nos termos da Lei Municipal 1682/98, de 1/12 de 98, mediante celebração do termo de aditivo contratual e da outras providências, foi aprovado por unanimidade. Em sendo aprovado o parecer, nós passaremos à votação do projeto de lei. O projeto de lei do Poder Executivo número 24/2015, de 28 de agosto de 2015, que dispõe sobre, autoriza o Poder Executivo Municipal a fixar o prazo para a conclusão das obras de infraestrutura de Complexo Náutico Turístico, relativo aos encargos previstos no contrato de concessão de uso imóvel público, nos termos da Lei Municipal 1682/98, de 1/12 de 98, mediante celebração de termo aditivo contratual e da outras providências, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de lei do Poder Executivo, número 24/2015, de 28 de agosto, está em segunda discussão. O projeto de lei do Poder Executivo, número 24/2015, está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Com uma abstenção, o projeto foi aprovado. Passaremos agora à leitura do pequeno expediente. Senhor secretário, que promova a leitura das indicações e moções da data de hoje. Indicação número 419 de 2015, a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, pela qual solicito ao Líster Alcaide que determine ao setor de trânsito a implementação em caráter de urgência de um redutor de velocidade na quadra 5 da Rua Natal, no bairro da Vila Palmira. Paulo Fernando Cavalcante, vereador proponente. Indicação 420 de 2015, a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, para que determine ao setor de trânsito para a implementação em caráter de urgência de um redutor de velocidade na quadra 17 da Rua Florianópolis, no bairro... Acho que está errado o bairro aqui. Paulo Fernando Cavalcante, vereador proponente. Indicação 421 de 2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal, pela qual solicito que determine ao setor de trânsito da municipalidade a implementação em caráter de urgência de redutor de velocidade na quadra 3 da Rua Aracaju, no bairro da Vila Palmira. Indicação 422 de 2015, a ser encaminhado à empresa telefônica Vivo, solicitando a instalação de estação de rádio base para captação de sinal de celular e internet
que abranja os bairros Tibiriçá, Vila Bordão, Paineiras, Renascer e Portal do Lago. Eis que os sinais hoje existentes não são suficientes para o pleno uso de celular nas áreas de abrangência dos referidos bairros. Quanto à internet, o referido serviço não está disponível aos moradores, conforme informação da própria empresa. José Carlos Botelho Tedesco, vereador proponente. Indicação 423 de 2015, a ser encaminhado ao secretário municipal de obras a conveniência de efetuar reparos na pista de motocross existente no Parque Municipal Figueiral. José Carlos Botelho Tedesco, vereador proponente. Indicação 426 de 2015, a ser encaminhado ao prefeito municipal, através do qual solicito que determine ao setor competente a realização de reparos no leito carroçável da quadra 24 da rua Antônio Venâncio Lopes, diante o acúmulo de água fluvial. O número lá é 2430. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 427 de 2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal, pela qual solicito que determine ao setor competente a elaboração de projeto com o objetivo de asfaltar as quadras de 23 a 25 da Rua Fortaleza, no bairro da Vila Jerônimo. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 428 de 2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal, pelo qual solicito que determine ao setor competente que nivele o leito carroçável da quadra 28 e 29 da Rua Salvador. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação número 429 de 2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente que elabore um estudo técnico para ver da possibilidade de implantação de dispositivos de segurança no trânsito com o intuito de evitar acidentes na curva existente na vicinal Hélio Gomes, logo após a ponte do rio Caiuazinho, pois o local é palco de grandes acidentes. Josimael Barbosa Interaminense, vereador proponente. Indicação número 430 de 2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente o fechamento parcial da Rua Cassimiro de Abreu a partir do cruzamento desta com a Rua Fernando Costa até a Avenida Tibiriçá, até a regularização dos loteamentos do seu entorno. Josimael Barbosa Interaminense, vereador proponente. Indicação número 431 de 2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente a recuperação dos brinquedos ou a substituição dos mesmos do parque infantil localizado na Vila Martins. Josimael Barbosa Interaminense, vereador proponente. Indicação número 432 de 2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente que realize convênio com o governo do estado para aquisição de academia ao ar livre a ser instalado na Vila Martins. Josimael Barbosa Interaminense, vereador proponente. Indicação 433 de 2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente a instalação de grade de ferro na Boca de Lobo, localizado na esquina do campo de futebol da Vila Martins. Josimael Barbosa Interaminense, vereador proponente. Indicação número 434 de 2015, através do qual solicito ao ilustre alcaide que determine ao setor competente que retorne o programa Ação Cidadania nos bairros do nosso município. Josimael Barbosa Interaminense, vereador proponente. Senhor presidente. A palavra está livre aos vereadores que quiserem fazer uso da mesma. Presidente. Com a palavra o vereador José Carlos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, presentes, público presente. Presidente, duas coisas. Uma, vou começar pela abordagem do projeto que espero que esteja
já passado pelas comissões na próxima sessão, e que nós votamos. Posteriormente foi vetado, mais um vetado pelo Executivo, e depois acabou não sendo derrubado nesta casa. Portanto, teve o mesmo fim desse projeto, que hoje nós não derrubamos o veto. À época, aquele projeto foi dito por algumas pessoas aqui na casa, por alguns dos presentes, por pessoas que militam na política ou que são próximos a pessoas que militam na política, que era um projeto, primeiro, inconstitucional. Já vinha aqueles pareceres lá de ridículos da assessoria no quesito direito, porque inconstitucional ele nunca foi. Mas dizia-se muito de que era politicagem, que queria cercear o direito da administração de promover inaugurações. Ora, o projeto não proíbe inauguração. O projeto proíbe inauguração de obra inacabada. E a respeito de ser constitucional ou inconstitucional, há um rol de cidades, algumas não tão próximas aqui, mas Dracena, que implementou o projeto. Portanto, aí eu digo, repito, politicagem não é o projeto. Politicagem é se vetar um projeto ou se votar um projeto porque é de autoria deste ou daquela pessoa, porque é de alguém que se diz oposição ou de alguém que se diz situação. Isso não é política, isso é politicagem. Na pior acepção que se possa falar da palavra. E dentro de politicagem, vou trazer aqui, talvez alguns já saibam, ao conhecimento dos vereadores, e não vou falar do caso, porque não é o meu caso, não vou falar do partido ao qual pertence o vereador Juninho, ou ao qual pertence o vereador Acir. Mas há 3 a 4 meses atrás, eu recebi uma informação, como tantas que a gente recebe por aí, de que uma politicagem estava tentando ser realizada. E a politicagem, neste caso específico, de que eu tomei conhecimento, era de que determinada pessoa de alto coturno político tentava, por vias transversas, por politicagem, conseguir o comando do Partido Verde, agremiação ao qual eu pertenço, aqui na cidade de Presidente Epitácio. E é alguém que não veio conversar comigo, não veio conversar com ninguém dentro do partido para ingressar no partido. Ou seja, não era interesse de participar de uma agremiação partidária. O interesse aí era alijar do poder daqueles que estão na direção deste partido, o meu partido aqui na cidade, o Partido Verde. A intenção era derrubar a executiva do partido e dele tomar posse. Isso é politicagem. Apresentar projetos aqui para serem votados pelos vereadores não é politicagem, isso é democracia, isso é entendimento. Politicagem é dar a volta para tentar derrubar quem tem legitimamente o comando de um partido. E repito, não estou falando de outro, estou falando
de um caso específico do partido da agremiação a qual eu pertenço. Então, as pessoas que falam aí de politicagem aqui e em outras plagas devem pensar melhor o que é uma política diferente, o que é fazer diferente. Porque isso de dar a volta para tomar partido, no caso o Partido Verde, que não conseguiu, isso não é fazer diferente. Isso é fazer igual, isso é fazer pior do que se tem feito muito nesse país. Então, fica o recado, fica dado o conhecimento aos vereadores aqui, que não há só a boa política sendo praticada. Há, sim, sendo urdido pelas costas aqui e ali, por pessoas conhecidas, um golpe, uma tentativa disso, o que é, no mínimo, triste para quem bate no peito falar, olha, eu sou bom, eu sou honesto, eu faço as coisas direito. Isso pega muito mal. E se não está aos olhos de todos, agora deve estar, porque a gente falou aqui e a internet amplifica um pouco essas questões, aos olhos de alguns, nunca se escondem as coisas, principalmente aqueles que se dizem tementes a Deus. Este era um dos comentários, senhor presidente, e eu vi que o senhor pediu um jornal para falar alguma coisa a respeito do turismo. Se o senhor vai fazer esse comentário, eu não vou, eu havia pensado, eu tinha marcado para falar, mas como já falei demais, infelizmente a gente tem tido aqui já há algum tempo notícias ruins que não dependem exclusivamente da administração municipal, como é o caso daquela questão das cidades de interesse turístico. A gente sabe que isso, ou pelo menos eu entendo assim, que isso é uma medida que não visa, não vejo ela como visando a realmente incrementar o turismo. Eu vejo ela como uma maneira populista de se distribuir uma verba aqui, outra ali, e agradar esta ou aquela localidade em tempos de proximidade de eleição. E acontece que além das 67 instâncias turísticas do estado de São Paulo, cerca de 120 outros municípios podem ser declarados de interesse turístico. Eles vão receber verba que certamente vai ser descontada da verba do DAD que ia para as instâncias turísticas, ou seja, nós vamos receber menos verba, porque vai ser repartido entre um maior número de cidades, e a gente questionando a qualidade, as condições destas cidades para ser declaradas de interesse turístico, diante de nossa Epitácio, que é uma instância turística. Pois hoje sai no Imparcial um ranking de turismo aqui na nossa região. Essas cidades são ranqueadas aí pelo governo federal com notas de A a E, como na escola. A mais elevada, B, C, D e E. E qual não é a nossa surpresa ao ver que na avaliação do governo federal, nosso índice como cidade turística é o mesmo da cidade de Presidente Venceslau. Nesta avaliação, o presidente Epitácio recebeu nota C.
do Ministério, provavelmente do Ministério do Turismo, que é quem organizou essa classificação, assim como presidente Venceslau. E na região, presidente Prudente teve nota B, acima de nós. Considerando, vá lá, a estrutura de Prudente, os negócios, turismo de negócios, que a gente não considera, sabe que não é só turismo de lazer, existe o chamado turismo de negócio. Prudente, a gente até imagina. Agora, se nós estamos equiparados, no entendimento do governo federal, a presidente Venceslau, quanto à capacidade turística do município, nós estamos muito mal. Muito mal. Esse ranking veio agora, ele certamente não analisa o ano de 2015, mas deve levar em consideração aí os anos anteriores, 2014, 2013, 2012. Ou seja, nós estamos mal. Turisticamente falando, nas palavras do governo federal, nós estamos mal. Senhor presidente, para suas conclusões a esse respeito, já que o senhor ia falar sobre o tema, e agradeço o momento da palavra livre. Algum outro vereador quer fazer uso da palavra livre? Senhor presidente, só queria completar. Deixa eu completar primeiro, porque eu acho que você depois finaliza. Você e o Assir. Eu só quero tecer um comentário a cada um dos assuntos colocados pelo vereador José Carlos Botelho Tedesco. Realmente nos preocupa a situação de termos a nota C, e independente de quem que seja o culpado, primeiro ou segundo, 2008, 2010, 2013, o que interessa é que nós estamos na luz amarela. E na luz amarela ainda se encontra também o presidente Venceslau, que demonstrou recentemente, e sempre demonstra, maior força política que nós. Não é novidade para ninguém a gente ter notícias nos jornais aí que, vez por outra, Venceslau nos supera no quesito fazer política e não fazer politicagem. Fazer política. Então, nós temos sim que ligar no nosso sinal de alerta, porque na reportagem já fala alguns quesitos que nós não fomos tão bem como instância, e eu acho que aí cabe também a gente procurar nos aprofundar nesses quesitos, que com certeza eles fazem pesquisas e são dados concretos que dá para a gente se apoiar para ver no que a gente pode melhorar. Então, é um pedido meu a todos os vereadores que nos debrucemos sobre essa questão e que juntos possamos, inclusive com o Executivo, possamos ver o que está, às vezes, muito claro aos olhos de alguns, mas um pouco obscuro aos olhos de outros, que a gente possa melhorar. Então, com relação a essa situação do ranking turístico. Com relação a outra situação, que é a politicagem, eu só pensei esses dias assim, que a pessoa que orquestrou a tomada do diretório local do PMDB, e isso eu falo que seja essa pessoa do PMDB. Eu não estou falando de outras pessoas, porque outras pessoas estão correndo atrás dos seus interesses, e aí cada um, esse é o mundo da política, e muitas vezes a pessoa escolhe os caminhos que ela acha os corretos de tomar ou não um partido. Eu estou falando da pessoa que orquestrou essa situação, que foi, obviamente, contrária ao grupo local, que tem 2 vereadores, se não me engano, são só 2 partidos que tem 2 vereadores nessa Câmara. E um deles, o PMDB, agiu com muita descompostura. A pessoa do PMDB, que orquestrou isso. E eu penso assim, será que essa pessoa
não poderia, ao invés de estar com esse pensamento mesquinho, rasteiro, de tomar um partido sem antes consultar os membros de uma diretoria já feita, mais de 400 pessoas filiadas na cidade, um partido de muita tradição aqui em Epitácio, será que essa pessoa não pensou, porque ele é sabedor das notícias políticas da nossa cidade, por que essa pessoa, ao invés de praticar esse ato rasteiro, não se preocupou em ver como é que está a situação de saúde do Manuel da Brama lá em São Paulo? Que o Manuel da Brama foi quem pediu voto para o 15 aqui em Epitácio na última eleição. O Manuel da Brama foi quem saiu em todas as fotografias junto com o candidato ao governo do estado. Por que essa pessoa não foi, pelo menos, ou deu um telefonema para ver como é que estava o estado de saúde do Manuel, só para falar, fulano de tal ligou. Porque ele foi um cabeça, puxou a última campanha aqui do PMDB. E não, muito pelo contrário. Embora esteja numa situação bastante delicada, está nas mãos de Deus, foi mais um que tomou uma rasteira. E que uma rasteira, a gente sabe que certas doenças, elas são mais psíquicas e mais assim do que outras. E uma rasteira faz muito mal para o coração da gente também. Então eu fico pensando assim, por que não dá uma ligada e ver como é que estava a situação do cara lá, que puxou o 15 nas últimas eleições? Não. O pensamento foi outro. O pensamento foi em derrubar o 15 e pôr o 15 nas mãos de pessoas novas. E o quadro de diretoria, lógico que pode ser alterado aí, mas se não tiver nenhuma surpresa do que já foi apresentado lá em São Paulo, como eu disse, é a capital do mundo, só é formado de cargo comissionado. Então aqueles antigos do PMDB nenhum servia, nem para ser consultado, nem para fazer parte. É lógico que eu posso estar falando isso aqui, possivelmente agora eu vou ter que engolir as palavras, porque vão mudar. Eu acho que vão mudar, e vão correr atrás dos antigos. Porque tem pessoas que levam o partido nas costas. Há muitos, às vezes, de tirar sarro do Gil Saraiva, que corre para cima e para baixo, de Neto, de Seu Marcos, de outros antigos aí. Se você pegar a ficha, que há muito tempo militam no PMDB. Pelo menos esses aí poderiam ter sido consultados e falar, nós estamos com uma nova turma, a mentalidade é boa. Eu acho que a pessoa que está aqui da região de Epitácio fazendo essa mudança, está fazendo uma mudança que quer melhorar Epitácio, quer melhorar a sua condição, quer melhorar a sua situação junto a um governo, mas não é assim que seria, no meu entendimento, a forma de agir. Mas partindo da situação de quem veio, não era outra coisa de se esperar. É assim mesmo. Mas então fica só o meu desabafo com relação à situação de saúde delicada que está o nosso amigo e amigo de todos, fora de política, é um epitaciano lá, não nascido, mas formado aqui, e que precisa do nosso carinho, das nossas orações, e quem puder fazer isso, sempre bons pensamentos ajudam ao restabelecimento de um amigo nosso. Então é mais um desabafo e foi feito, e me desculpe os senhores. A palavra continua livre. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Paulo. Só pegando a palavra de Vossa Excelência, do nobre deputado, vereador, desculpa, José Carlos Monteiro Tedesco, sobre essa avaliação das instâncias turísticas, e entre presidente e Epitácio Venceslau, a nota C, todos nós gostaríamos que tanto o Venceslau como o Epitácio tivesse a nota 10. Mas eu, como vereador aqui, acho que quase todos, vamos dar uma analisada. Eu, na próxima sessão, vamos desbruçar-nos aí, ver o que aconteceu nessa avaliação e pedir os quesitos de avaliação. Porque nada contra o presidente Venceslau. Gostaríamos que fosse mais de 10 a nota, se fosse possível. Mas, Epitácio, nós estamos vendo todo final de semana as pousadas todas lotadas. Principalmente quando é feriado prolongado, né? Quando não está todas lotadas, mas bastante gente. Aqui parece que umas pousadas aí soltaram mais de 50 barcos por dia, com três pescadores, que é a pesca esportiva e também aquela que leva, que é a amadora. É um turismo, bem dizer, fixo, que existe em Presidente Epitácio. Agora, precisa sim se melhorar. O ano passado fez uma avaliação em cima disso. Nós tivemos o carnaval e também tivemos Epifolia nas qualificações aí, que fala quantas pessoas dá, não fala 10 mil, 20, 30 mil, é um grande evento de uma instância turística. Precisamos melhorar, assim, bastante. Agora, a avaliação, porque eu conheço bastante pessoas de Presidente Venceslau que estão todo final de semana aqui. Tivemos lá a Five, um grande evento.
houve algumas reclamações, sim, é normal como aqui. Mas essa avaliação, eu, como vereador presidente Epitácio, eu discordo muito do instituto que fez essa avaliação. Epitácio tem que melhorar muito e muito mais ainda. Quando tiver o museu ecológico, nós já tivemos batendo em cima de um aquário grande na hora, eu não consegui através do meu deputado ainda, principalmente nesse recesso. Precisamos buscar alternativas fixas para o turismo, para ir falar, Epitácio é uma estância turística, igual o Marcílio também entrar atrás aí, imbativelmente, direto em cima do trem turístico, para ser uma alternativa. O negócio aqui temos sim uma estância turística, mas essa avaliação de nota C, Epitácio Venceslau, eu mesmo acho que vou fazer um requerimento, se for aprovado aqui por todos os vereadores, né, que não se faz dia para noite, para ver como que foi feito isso aí. Eu mesmo no requerimento vou colocar sobre a nossa pesca, até que vai ser um grande evento no final do ano, é claro que não está inserido isso aí. Podemos aproveitar melhores a Epitácio sim, mas essa avaliação eu já imediatamente discordo disso daí, mas vou tentar fazer isso daí, esse trabalho, vou enviar um requerimento, acho que o nobre Zé Carlos Botelho Tedesco, acho que a Secretaria do Turismo do Estado de São Paulo fez daí, foi certinho, vou enviar para eles. Essas são minhas palavras sobre esse assunto. A palavra continua livre. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Thiago. Eu não sei se eu ia tocar nesse assunto hoje, mas vocês já tocaram, então nós vamos... Tem bastante gente querendo saber qual vai ser a minha postura e a postura do vereador Assir e a dos demais filiados do PMDB, depois dessa rasteira mesmo que nós tomamos. Eu não estou dizendo que é rasteira de uma pessoa, talvez seja de um bloco, ou talvez seja um nome maior, mas é uma rasteira. Quando eu assumi a direção do PMDB em Presidente Epitácio, o PMDB, o último, tinha 8 anos que não fazia nem um vereador aqui. Quando esse diretório assumiu, até a semana passada, né, que parece que essa semana já não sou eu mais, o presidente até a semana passada, que era eu e a diretoria que exercia, nós pegamos o PMDB com uma legenda de 400 votos. Nós tivemos ela virar 8.000. Lançamos o senhor Manuel da Silva, que filiou-se no PMDB como vice-prefeito. Conseguimos fazer a aquisição de um vice-prefeito de respeito. Conseguimos lançar uma candidatura a prefeito bem disputada. Perdemos, isso faz parte da eleição, mas, como o senhor mesmo lembrou, hoje, junto com o PP, nós somos a maior bancada da Câmara. Já tivemos o presidente da Câmara no primeiro biênio e o vice. Então, o trabalho que a gente tem feito, que a gente tinha feito no PMDB, ele é simplesmente, eu não sei se eu vou sair agora, qual vai ser o caminho que eu vou tomar, mas eu tenho muito orgulho na hora que eu deito minha cabeça no travesseiro pelo trabalho que nós fizemos dentro de um partido tão histórico que era tão abandonado. Ao contrário de vários políticos que mais uma vez vai lá e passa rasteira em um partido, porque o histórico é antigo, o meu não, graças a Deus não. Eu vejo hoje a manifestação, eu estou até falando nisso porque eu estou acompanhando, eu não fiz manifestação nenhuma em rede social sobre isso. Eu só estou escutando as pessoas falando, trairagem, vou desfiliar, trairagem, ele entra aqui, eu saio ali, ele entra aqui, então só estou ficando orgulhoso pelo respeito que as pessoas têm com o diretório, no qual eu presidia, e a rejeição no qual esse político já vai entrar como presidente. Mas assim, cada um no seu caminho, boa sorte para ele. Eu não fiz nenhuma intervenção sobre isso. A única coisa que eu pedi para o diretório estadual era que, quando estivesse tomada essa decisão, me informasse para não saber por terceiros. O prefeito me ligou há um tempo atrás dizendo, não, vereador, a primeira coisa que eu vou fazer na hora que acontecer isso é ligar para a vossa senhoria. Até agora eu não recebi ligação nenhuma dele. Mas o senhor já soube lá em São Paulo, eu já recebi ligação lá de São Paulo. Então, mais uma vez, não cumpre palavra. Mais uma vez quer passar os outros para trás, mas graças a Deus, toda casa que eu tenho certeza que o vereador Assir e os demais membros dessa diretoria, toda casa que a gente entra pela porta da frente, convidado pelo dono, convidado por quem lidera. E tem muita pessoa que só sabe crescer no meio político e acha que cresce, né? Ele acha que cresce, mas ele só consegue o objetivo dele entrando pela porta do fundo, dando nó no dono da casa. Então é o seguinte, nada melhor que um dia após outro dia simulem uma bola e tudo que vai e volta.
Amanhã nós vamos ver quem vai chorar. Só peço desculpa ao diretório municipal, todos e os filiados, por eu não ter tido tempo de avisar, porque nem o presidente sabia que estava tomando esse tapetão. Entendeu? Mas a gente vai fazer uma declaração, a gente vai fazer uma reunião, e é o que eu disse. Boa sorte, o partido escolheu o grupo dele. Para mim não interessa se vai ser ele, a Mandinai, o Padre Quevedo, que vai ser... Né, mas boa sorte, o partido escolheu o grupo dele, e a gente vai tocar a nossa vida, como sempre tocamos. Qualquer legenda, graças a Deus, eu e a doutora Cir recebemos várias ligações de várias legendas, vários deputados e vários presidentes de partido, já dizendo que a porta está aberta para nós dois. Então é muito gostoso você escutar isso do que você fazer essas coisas por trás. Então meu depoimento é isso e espero que seja finalizado também essa história. Agora a questão, só para terminar a questão turística do meu amigo Tedesco, ele foi bonzinho. Nós não estamos... Se Venceslau está nessa situação, é sinal que nós somos péssimos, né? Venceslau é ruim. Eu não fico puxando o saco lá de Venceslau. Turisticamente, Venceslau é ruim pra caramba, bicho. E a gente ser comparado ao presidente Venceslau é uma derrota. É a pior derrota que esse Poder Legislativo está escutando agora e essa administração. Venceslau hoje, eu considero a pior cidade turística da região. E nós estamos sendo comparados a ela. Tem um restaurante lá. Se você vai 4 horas da tarde, na hora do almoço, você não acha um restaurante para comer em Venceslau. E nós estamos sendo comparados a isso. Algum dado técnico tem. Quem sou eu para discutir com o Ministério? Eu vou lá agora discutir? Ah, mas entrou um turista aqui em Venceslau saiu. Não, eles fizeram um dado técnico e eu não vou discutir. Eu só sei que é uma vergonha uma cidade como Epitácio, que já ganhou de Prudente. Eu acho que até Prudente não merece isso, porque lá é um polo estudantil, ele é um polo comercial. Turístico, não vejo nada. A cidade da criança, nada. Então nós estamos... Se Prudente é ruim, Venceslau é péssimo, nós estamos pior. Isso é uma vergonha para nós, para o secretário de turismo e principalmente para o prefeito. É isso que eu queria deixar. A palavra continua aberta. Algum dos senhores vereadores quer fazer uso? Senhor presidente. Palavra do vereador Daniel. Gostaria só de reiterar, em nome do Executivo, o convite a todos os vereadores para participar amanhã às 14h30 no SESI, de uma reunião entre o pessoal de São Paulo, né, do SESI e toda a equipe que vai organizar o primeiro campeonato brasileiro de pesca aqui no nosso município no mês de novembro. Então gostaria de reiterar o convite. Me parece que esse convite já veio a todos os vereadores, mas para vocês não esquecerem, amanhã às 14h30, certo? Recebeu? Senhor, recebeu? Chegou na Câmara algum convite aqui para amanhã às 14h30 na reunião do SESI? Eu acho que foi mandado por e-mail, né, os vereadores? E-mail. Eu não vi, eu não estava aqui hoje. Então, está feito o convite, vem toda a estrutura de São Paulo para fazer essa reunião aí com o pessoal. Essa equipe chega hoje à noite. Então, está feito o convite. Reiterar, a gente vai abrir os correios eletrônicos aí para ver se foi feito por correio eletrônico. Eu não recebi até agora e a Câmara também não recebeu. Primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre essa reunião é você agora. É o nobre colega, o vereador, agora. Mas, como líder, tem toda a autonomia para fazer esse convite para todos os vereadores. Amanhã às 14h30 no SESI. Eu sabia que estava o pessoal aí, porque a gente recebeu um pedido do Dalmas para empréstimo do veículo para acompanhar as pessoas que estariam hoje e amanhã aí. E eu recebi no meu e-mail uma situação do Elcio Ronda, presidente da ANEP, que falou que viria aqui amanhã. Gostaria de conversar com os vereadores. Eu até perguntei se ele estaria hoje à noite aqui, que eu iria pedir para ele comparecer na sessão da Câmara e que encontraria no nosso preso. Mas parece-me que só estará aqui amanhã mesmo. Então, ele vai estar nessa reunião, né? Sim. Ronda. Sim. Então, certo, Daniel? Está todo mundo convidado para tirar uma van. Para tirar uma van, não. Então todo mundo convidado para amanhã às 14h30 lá no SESI para tratar sobre o evento todo ou só sobre a pesca? Todo o evento, então tá certo.
Alguém quer mais fazer uso da palavra livre? Próxima sessão, que dia que vai ser, senhor diretor? – 7 de setembro, terceira 21. Então, provavelmente, se nada acontecer de extraordinário, próxima sessão 21 e a última 28. Desde já informo os senhores vereadores e demais interessados que nossa próxima sessão ordinária é dia 21 às 19 horas, nesta Casa de Leis. Vamos todos com Deus. Boa noite aos senhores.